época era outra, Brasil dos tempos de Cabral. Segundo a literatura, foi em 1500 a primeira vez em que o europeu pôs os pés em nosso país, com uma frota de 13 caravelas. Ao desembarcar na ilha de Veracruz, o primeiro nome dado pelos portugueses ao nosso país, o cenário que eles encontraram era de deixar qualquer colono de queixo caído. De um lado, as mesmas águas do oceano que banha Portugal, só que com um clima muito mais quente. E do outro, a beleza exuberante da Mata Atlântica. Mas o chamado Novo Mundo guardava surpresas. As terras que pareciam inabitadas eram, na verdade, lar de vários moradores. Só aqui no litoral norte paulista, diversas tribos indígenas se espalhavam. E aí vieram as trocas. O homem branco estava aqui em busca de riquezas. Já para os índios, tudo aquilo era novo. Não foi muito difícil. Era só o português oferecer algumas bugigangas que o trabalho do nativo brasileiro saía praticamente de graça. Mas essa não foi a única troca. Também teve outra, em que, de certo modo, os dois lados saíram no lucro. A troca cultural. O intercâmbio entre o colono, o indígena e, posteriormente, o negro fez com que nascesse a cultura caiçara, um dos traços ainda visíveis no mundo de hoje do momento exato da criação do povo brasileiro. Se por um lado, as primeiras terras brasileiras desbravadas pelos portugueses em 1500 foram as da Bahia, por outro, não demorou muito até que o litoral norte paulista fosse descoberto. Foi em 1502 que os integrantes da primeira expedição exploradora enviada pela corte portuguesa chegaram à ilha de Maembipe, como Ilha Bela era chamada pelos nativos. Ilha Bela só tinha índios quando Américo Vespúcio chegou, 1502, né? E descobriu a ilha, dia 20 de janeiro, como era dia de São Sebastião, então ele deu o nome da ilha de Ilha de São Sebastião. Antes disso, os tupinambás chamavam a ilha de Maembipe, que foi o primeiro nome da ilha, antes da descoberta, antes de Américo Vespúcio chegar. E eles acharam, quando eles chegaram aqui, que tudo era uma ilha só, que São Sebastião também fazia parte dessa única ilha, né? E aí, um tempo depois, eles descobriram que tinha uma entrada por Bertioga, que dava para ir para Santos. Então, eles descobriram que São Sebastião era o continente. Então, eles deram o nome lá de São Sebastião da Terra Firme. Então, começa a história da cidade de Ilhabela dessa forma. Mais tarde, Vespúcio escreveu à corte falando sobre o que encontrou pelas bandas tupiniquins. Segundo ele, se realmente existisse um paraíso na Terra, certamente estaria muito próximo a essa região, o litoral norte paulista. Apesar de tanta beleza, a região permaneceu completamente desabitada por vários anos. Não há indícios nem mesmo de que os índios tupi-guarani tenham vivido nas terras que hoje são conhecidas como Ilha Bela. Estudiosos apontam que talvez por isso a área fosse conhecida como Maembipe, que significa local para troca de mercadorias e resgate de prisioneiros. Essa prática de manter um local neutro para fazer essas trocas ainda é muito comum tanto em tribos de dentro como de fora do país. Foi só em 1608 que os primeiros colonos começaram a se estabelecer por aqui. No início do século XVII, diversos habitantes começaram a ocupar tanto o lado da ilha quanto o do continente. Grande parte veio de Santos para trabalhar com atividades agrícolas nas terras que haviam recebido por concessão do capitão-mor da capitania de São Paulo. Ilhabela teve 3 ciclos, né, econômicos. Primeiro, a cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Depois, a plantação do café, que foi o auge da economia, né? Aí depois veio a decadência. E aí começaram a plantar de novo a cana-de-açúcar, mas aí já
para a produção da cachaça. Lá pelos fins do século XVIII foi construída a capela de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso. Foi o marco do nascimento de um povoado que compreendia as ilhas de São Sebastião, Vitória, Búzios e outras ilhotas. Em 1805 era chamada de Vila Bela da Princesa. Em 1939 só Vila Bela. No ano seguinte passou a ser chamada de Formosa. E, por fim, em 1945, o município passou a ser chamado de Ilhabela. Pois é, o nome mudou, mas o povo não. Desde o início, a gente de Ilhabela já era uma mistura de brancos, negros e índios, os caiçaras, para ser mais específico. Na verdade, o caiçara é aquele cidadão, né, que nasceu no litoral norte, que vive, né, da sua agricultura de subsistência, da pesca, né, que costuma manter as nossas tradições como, né, a farinha da terra aqui, que larga a sua rede, que trabalha no seu dia a dia ali preparando o artesanato, né? Caiçara é esse povo guerreiro, é esse povo trabalhador, é esse povo que acolhe as pessoas que nos visitam. O que é um caiçara? Eles andam com roupa de calor quando tá frio e no calor também, e andam sempre de chinelo. Pesca também? Pesca. Pescam e pescam muito bem, Lorena. O homem caiçara passou rápido de lavrador para pescador, tanto que hoje a gente pode dizer que a pesca é a principal atividade desse povo. Os pequenos barcos a motor passaram a fazer parte do cotidiano do caiçara só nos anos 60. Antes disso, o jeito era navegar com canoas e contar com a ajuda de equipamentos típicos. Essa é a peça-chave, é um covo. Para peixe. E os antigos também usavam para pássaros, pegar passarinhos. Geralmente para peixe, é com essa abertura para baixo. Que aí entra os peixes ficam perdidos lá dentro. E para pássaro, que eles pegavam para os pássaros uru, juruti, seria para comer. É usado para cima. O Adilson aprendeu a fazer uma canoa aos 14 anos. Hoje, aos 52, ele já fez mais de 100 e, para isso, usa uma ferramenta muito curiosa. Essa ferramenta aqui a gente chama de bobo e chama de enxoguiva. Mas o senhor estava me dizendo que de bobo não tem nada, né? Não tem nada, de bobo não tem nada isso aqui. Se vacilar, ela corta o dedo. Essa rede é a mesma rede que você compra ela pronta. Só que aqui é feita na manual, é outro esquema, né? Muito melhor, né? Eu tenho 40 redes que eu pesco, 40. Só que eu não jogo todas elas no mesmo dia. Mas eu tenho rede para toda a época do peixe, né? Da época tainha, até a época do carapau. Isso é muito importante, isso não pode acabar. Canoinha, rede, ali o trato de fazer farinha. Pesca, artesanato, agricultura, culinária. Todos eles são fatores que formam e dão identidade ao homem caiçara. Atraídos por tanta autenticidade, turistas do mundo todo vêm à Ilhabela para conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura e se sentir parte dela. E no próximo bloco você vai conhecer os novos caiçaras e como, mesmo com o passar dos anos, essa cultura não se perde. A gente volta já. A 36 quilômetros de Caraguatatuba, 122 de São José dos Campos e 207 de São Paulo, o arquipélago de Ilhabela é um dos pontos mais bonitos e preservados de todo o litoral brasileiro. Além da área urbana, por lá existe ainda o Parque Estadual de Ilhabela, que conta com mais de 80% da área conservada. É a maior reserva de Mata Atlântica do planeta. E esse cenário, composto por mais de 40 praias, abriga centenas de histórias. Como toda cultura, a caiçara é muito rica em lendas, a maioria delas sobre tesouros escondidos, piratas e, é claro, tráfico de negros. Esse espaço que a gente está aqui dentro da fazenda Engenho d'Água, por muito tempo funcionou como uma senzala, um alojamento de negros. É claro, com o passar do tempo ela passou por modificações, já não está mais como era na versão original, mas ainda assim permanece como um ambiente que mexe e muito com o imaginário popular. E, sem dúvida nenhuma, cria muitas histórias para contar. A Praia da Feiticeira tem esse nome hoje, Feiticeira, porque tudo começou, antigamente, aquela praia chamava-se Ribeirão. A fazenda chamava-se Ribeirão.
Maria Perpétua Calafate de Souza, ela saiu fugida de Portugal e aqui em São Sebastião ela casou com um militar aposentado e assumiu a fazenda. E ela tinha poderes, ela tinha um livro de magia que ela herdou da família e que ela trouxe esse livro de Portugal. Então ela era mesmo uma feiticeira. Ela matou muita gente aqui na ilha, principalmente com água envenenada. Isso está relatado em cartas de 1822 e a gente tem essas cartas que foram entregues na época aqui para o coronel Mor Julião de Moura Negrão, pedindo a prisão. Processos de bruxaria, 1822, a Ilhabela é muito mística. E dessas histórias, o atual prefeito da cidade, Márcio Tenório, entende muito bem. É que ele é caiçara, nascido em família típica. Realmente é um motivo de muita alegria, né, para nós, prefeito da cidade hoje, caiçara, nativo da Praia da Fome, né, e hoje poder estar aqui e representar o nosso povo. Então é um motivo de orgulho, na condição de prefeito hoje, participar dessa linda festa, né? Essa festa que conta uma história, né? A história de pai para filho, né? Uma história de oportunidade, determinação e perseverança, né? Eu nasci na Praia da Fome e no ano de 85 eu tive uma oportunidade através dos meus familiares que me trouxeram para cá. Eu sou filho de pescador e lá atrás eu comecei a estudar, aí comecei na prefeitura como servidor público em 89 e viemos trabalhando, né? Buscando aí o aprimoramento como pessoa, como profissional, né? E a questão política a gente não se oferece, né? É o povo que te conduz. Segundo o prefeito, é justamente por ser caiçara tradicional que a gestão dele traz algumas propostas diferenciadas, sobretudo em relação à cultura. A cultura, ela traz riqueza, né, e conhecimento para uma sociedade. Nós só evoluímos quando nós conhecemos o nosso passado e valorizamos a nossa história, né? Compartilhar principalmente com nossos estudantes, né, com as escolas, com as faculdades. Descentralizarmos as ações culturais que antes ela ficava voltada só no centro da cidade. Nós temos levado os eventos através das oficinas culturais para todos os nossos bairros e a ideia é essa, cada vez mais fomentar, fazer com que o nosso jovem se interesse, conheça a cultura, a nossa culinária caiçara. Eu, por exemplo, quando morei na Praia da Fome, morava numa casinha de pau a pique, barreado como tem ali no Colégio Gabriel hoje, né, na Fundace, e a ideia é a gente manter aquele espaço aberto para visitação ao público e cada vez mais valorizar, né, os artistas da cidade, criar oportunidades para que eles são as futuras gerações. A nossa Secretaria da Cultura realmente está fazendo acontecer, resgatando os valores, né, culturais da nossa comunidade. Olha, eu posso dizer que o segredo é um só: manter as tradições, manter a identidade. Que um povo que não mantém a sua cultura, ele não tem identidade. É ponto do plano de governo: resgatar, manter e divulgar a tradição e o patrimônio histórico-cultural de Ilhabela. Dar toda a atenção, dispensar toda a atenção a essas comunidades e procurar facilitar ao máximo, né, a integração daqueles que ainda não estão expondo a sua arte, a sua culinária, a sua história, né? Seja ela contada, seja ela cantada. Então, o primeiro passo está sendo nessa primeira Semana Cultura Caiçara desta gestão. Parecendo mais um pedacinho do paraíso, não é de se espantar que os caiçaras tenham se apaixonado pelas terras de Ilhabela e nunca mais queiram sair daqui. São praias, cachoeiras e montanhas com mais de 1.300 metros de altura. O arquipélago, inclusive, possui um dos maiores conjuntos de grutas submarinas do país. É tanta beleza que não chama só a atenção do caiçara, não. Tem muita gente que vem de longe para conhecer tudo isso aqui. O André, por exemplo, está pela segunda vez na ilha. Ele veio de Barueri, interior de São Paulo. Sou caiçara de coração. E a praia de Ilhabela é paixão de sempre. A Débora, namorada do André, veio para a cidade pela primeira vez, mas já gostou do que viu. E eu tô curtindo muito mesmo. A todo momento a gente tá esbarrando com alguém e também com muitos gringos. Eu achei bem fantástico. Pois é, Débora. Lembra que a gente tinha dito que o caiçara era
Era mesmo uma mistura de etnias. Deve ser por isso que ele acolhe tão bem quem vem de terras estrangeiras. A Maria Luz é argentina, mas tem familiares no Brasil. Toda vez que ela vem pra cá, faz questão de dar um pulinho na internacionalmente conhecida capital da vela. Conocimos la isla hace 4 años, nos gustó mucho y bueno, y ahora tuvimos la oportunidad de volver. ¿Qué nos trae? El paisaje, las playas, todo esto, la ciudad. Muito lindo. A Anne e a Noreen, mãe e filha, são irlandesas. Acabaram de pôr os pés em Ilhabela pela primeira vez, mas já tem muito a dizer sobre os caiçaras. We've just landed on the island today and it's just beautiful. Great sense of peace and plenty of greenery and just beautiful. The beach is beautiful. Everybody seems very friendly and nice. First impressions, very good. We've seen beautiful shops, bars, restaurants, palm trees. And wonderful people, very helpful, really good. We haven't yet, but we will. We have to check out the culture. There's plenty of lovely art as you walk around, and we like art. Quem vem para Ilhabela, né, ele vem para uma ilha, né, com todas as suas peculiaridades, né, suas coisas especiais de uma ilha. Então, ele vem em busca justamente desse contraponto. Ele não quer perder, né, a essência do ser humano, aquilo que é feito com as mãos, aquilo que é dado à alma dele, porque aquele momento que o caiçara está fazendo o seu peixe, que ele está fazendo o seu artesanato, ele está fazendo a sua explanação de um patrimônio histórico que nós temos, ele está colocando a alma dele, né? Porque é a origem dele, é a identidade dele. E o turista recebe isso muito bem. Porque a nossa cidade ela tem a sua vocação turística, né? É o turismo que movimenta a nossa economia e hoje a gente fica muito contente conversando com o nosso presidente da Associação Comercial. Nós temos hoje, né, grande parte da rede hoteleira ocupada, então são pessoas que da região de São Paulo, né, do Vale do Paraíba, Caraguá, São Sebastião, que hoje estão frequentando a cidade de Ilhabela, aproveitando aí a gastronomia cultural, né, e também conhecendo, né, outros locais maravilhosos que a nossa cidade proporciona. É em meio a esse vai e vem de turistas que se esbaldam com a natureza brasileira, se vislumbram com o charme da arquitetura colonial da ilha e aproveitam todo o patrimônio que a cidade preserva, que anoitece no arquipélago. Mas tem gente que não se vai. A Amanda mesmo nasceu em São José, mas quando criança passava as férias na casa da avó em Ilhabela. De tanto sofrer deixando o coração do outro lado da balsa quando precisava voltar para casa, foi só ter idade suficiente que resolveu fazer da ilha a sua casa. É uma viagem que realmente deixa a gente com o coração aqui, porque a cidade é maravilhosa, é linda, né? E é uma tranquilidade, é um sossego, você pode andar pelas ruas tranquilamente, com a sua família, né? E isso é maravilhoso. Então, eu acho que essa experiência, todo mundo que atravessa a balsa vai sentir na hora que for embora, vai deixar o coração aqui querendo voltar. A Bianca também é exemplo disso. Ela é de São Paulo, mas mora em Ilhabela há 2 anos e já se considera uma caiçara de coração. Nós somos de São Paulo e poluição, com nossa filha pequena, atrapalhava muito, assim. Tinha muitos problemas respiratórios. E aí a gente, por opção, vamos abandonar tudo, trabalho, tudo, vamos recomeçar. Daí a gente veio para o litoral, a gente não veio a princípio para Ilhabela, a gente foi para São Sebastião, mas aí a gente conhecia a ilha de turismo, de passeio, e a gente decidiu, achou a cidade toda, ela atende toda a necessidade de um cidadão, né? E foi assim que a antiga Vila Bela da Princesa se tornou o que é hoje. Uma troca positiva entre caiçaras e migrantes, vindos de todas as partes do mundo. E todos eles unidos por uma mesma paixão. Uma cidade acolhedora, rodeada pela natureza majestosa e repleta de monumentos históricos. A badalada vida noturna, o casario colonial e, é claro, a cultura caiçara são os principais fatores por fazer com que Ilhabela seja ponto de parada de centenas de cruzeiros. E esses turistas que vêm a Ilhabela têm durante todo o ano diversos eventos. No próximo bloco, você vai conferir um dos principais deles, que busca resgatar a cultura e preservar a identidade local. É a 17ª semana da Cultura Caiçara e Congada de São Benedito. Até já!
Qual seria a graça de uma cultura que tem praticamente a mesma idade do Brasil se ela não tivesse pelo menos um diazinho só para ser dedicado totalmente para ela? Pois é, e a cultura caiçara não tem só um dia em Ilhabela, tem uma semana inteira. Em 2017, a Semana da Cultura Caiçara e Congada de São Benedito teve na 17ª edição, e o que não faltou foram atrações. E tudo isso para manter vivas e passar adiante as tradições e a identidade desse povo que é sinônimo de brasilidade. Nós fizemos questão de destinarmos aí um espaço para que a cultura, né, a Semana da Cultura Caiçara, a Festa de São Benedito, tenha o seu espaço, né, para que a gente possa aí durante o ano ter aí uma exposição fixa, para que a nossa população possa se aprofundar cada vez mais e as pessoas que visitam a nossa cidade possam conhecer um pouquinho mais da nossa história. É uma festa muito bonita, né, que ele retrata a nossa realidade. Ilhabela tem um valor cultural muito grande. Portanto, nós estamos na 17ª semana, junto com a Congada de São Benedito, que é o evento mais tradicional da nossa cidade, com mais de 200 anos de tradição, que podemos dizer que é genuinamente caiçara, né? Então, é de extrema importância nós estarmos resgatando a nossa história, resgatando a nossa cultura, preservando a nossa cultura e o nosso patrimônio. A Congada de São Benedito é considerada a maior manifestação cultural dos ilhéus. Ela é herança dos negros, dos escravos, que em determinado momento da história chegaram a estar num número maior e muito maior do que os próprios homens livres em Ilhabela. Na encenação, os congos vestidos de azul seriam os cristãos, já os de vermelho ou cor-de-rosa seriam os pagãos. Na história, o rei da cidade dos Congos se apaixona por uma mulher do povo, uma plebeia, e então a engravida. Com medo que a rainha descubra a traição, ele pede para que essa mulher fuja. Ela então tem um filho em Luanda. Anos depois, esse menino se transforma num embaixador, junta um exército e resolve voltar para Congo para reconquistar o que é dele por direito, o trono. Chegando lá, ele encontra a cidade em festa, todo mundo louvando a São Benedito. E é nesse momento que começa a guerra. Existem documentos do arquivo do estado de São Paulo que comprovam a realização dos bailes dos Congos no arquipélago já em 1794. Pois é, para uma arte com mais de 200 anos, nada mais justo do que não ficar só na memória e vir para a rua para ser relembrada ano após ano e recontada de geração em geração. E uma das principais atrações da 17ª Semana da Cultura Caiçara e Congada de São Benedito em Ilhabela é essa aqui, a casa típica caiçara. As paredes são feitas de pau a pique, que é o bambu entrelaçado e barro. As telhas são feitas na coxa. E dentro do espaço, o visitante ainda encontra uma série de peças produzidas pelos nativos. Um trabalho fantástico que também pode ser visualizado do lado de fora. Nós somos Secretaria de Cultura e Fundace, né? Então a gente sempre trabalhou com o resgate da cultura caiçara. E esse ano, com a administração de um prefeito caiçara, nós quisemos intensificar mesmo esse trabalho de resgate, né? Com a ajuda da equipe de carpintaria dos serviços municipais. Os utensílios que tem dentro são de famílias tradicionais. Nós pegamos umas peças com a família Andrade, né? E tudo que tem dentro é verdadeiro e antigo. Então, a intenção da Secretaria é que a gente tenha um ponto de venda para o artesanato caiçara, como já tem dentro da Secretaria de Cultura, mas dentro de um prédio que fosse típico, né? Então, a gente fez essa casinha exatamente para isso, para ter a venda do artesanato caiçara, da rede de pesca, das canoinhas, sempre o artesanato, para aí sim o turismo, né, explorar isso. Você conhece a farinha da mandioca? Este equipamento aqui produz a farinha. A mandioca entra por aqui, é ralada por essa roda, cai dentro do tacho. A massa da mandioca vem para cá, ó, para o tipiti. Por cima, o famoso queijo, que vem para debaixo da prensa. A prensa, o queijo, o tipiti e por dentro a massa da mandioca. Quando prensado, o caldo vai para um outro tacho que decanta e é transformado em polvilho. A massa que fica dentro do tipiti, depois vai para o tacho novamente, onde será torrada e formada assim a famosa e saborosa, feita pelos nativos,
farinha da mandioca. O pilar da culinária caiçara é a farinha da terra, a banana verde e o peixe, que a gente prepara o prato mais tradicional da cidade, que é o azul marinho. Quando o mar ficava bravo e não dava para sair para o mar, que dava grandes tribuzana, ventos de argania, que eles falam, que aí eu já estou falando do dialeto, né, do linguajar do caiçara, né? Tribuzana é uma grande tempestade, argania é um vento muito forte, né? Então, quando se dava esse tipo de tempo na cidade, ninguém saía para o mar. E aqui a exposição que homenageia o linguajar caiçara, esse povo que é cheio de peculiaridades. Então aqui, belos exemplos, pessoa compreensível e o significado logo abaixo, gente esquisita. Aqui, sundunga, que significa vento forte vindo do sul. Do outro lado, Três Antonte, o famoso o dia anterior, antes de ontem. Entendeu? Se é que a essa altura você ainda pensa que a cultura caiçara é só pesca e artesanato, já deu para perceber que esse povo é cheio de surpresas. Foram shows, esquetes teatrais, não parece nem caiçara, tão bonitinha. quermesse. Para facilitar o acesso de toda a população à cultura, no fim de semana da festa, a passagem de ônibus ficou mais barata em Ilhabela. Nesse período, quem usa o bilhete único, em vez de pagar a tarifa integral de R$ 2,75, desembolsou só R$ 1. Nós temos 17 comunidades tradicionais caiçaras que muitas vezes têm dificuldades, né, de participar das festividades que acontecem no centro da cidade. Durante a semana fizemos questão, né, de pela primeira vez, né, esse povo que muitas vezes fica lá atrás da ilha, como a gente costuma dizer, foram lembrados, foram valorizados, porque eles que fazem a coisa acontecer. Nós fizemos questão de, né, nesses dias de festa, colocar a passagem de R$ 1 como subsídio. A prefeitura subsidia isso para que a população dos dois extremos, tanto norte quanto sul, possam participar das nossas festividades. E parece que essa proposta de trazer a cultura caiçara das comunidades tradicionais para mais perto do meio urbano agradou moradores e turistas. Essa festa, essa cultura caiçara, ela já vem se renovando a cada ano e cada vez está melhor. Dependendo das autoridades municipais e do povo caiçara, isso não vai acabar nunca. Vai estar sempre melhor, uma melhor que a outra. É muito importante a preservação da cultura caiçara e o nome da Ilhabela, né? Eu escolhi Ilhabela para viver. Eu escolhi Ilhabela para criar meus filhos. Os caiçaras falavam assim: ninguém escolhe Ilhabela para ninguém. Ilhabela escolhe quem ela quer aqui dentro. Cultura. Tudo aquilo que é produzido a partir da inteligência humana. Identidade, conjunto de características próprias de um indivíduo ou uma comunidade. Algo que é possível reconhecer. A cultura caiçara é cheia de traços específicos. Música, dança, religião, artesanato. E manter tudo isso vivo é preservar uma cultura, uma identidade. O caiçara pode mesmo ser o resultado de uma mistura. Um pouquinho do índio mesclado com um colono e uma pitadinha dos escravos. Mas uma coisa é certa, eles são a cara da nossa nação. Aqui, onde o Oceano Atlântico quebra em ondas, é o lugar onde o nosso povo começou a ensaiar os primeiros passos. Eram as primeiras linhas de um livro escrito ainda nos dias de hoje. Era o começo da nossa história. E aí, quer resgatar suas origens? Então vem para Ilhabela. Com certeza tem um pouquinho de você escondido por aqui, no mar, na mata, ou então nesse povo que já sabe o que é o Brasil há mais de 500 anos.